Quando Deus colocou no meu coração o propósito... Ô Vitor, coloca um pouco mais de retorno aqui no meu microfone aqui. Coloca um pouco mais de brilho, está muito fechado. E colocou isso, meu santo. Obrigado. Vitor, amanhã você vai lá comigo, você me paga. Evangelho de João, capítulo de número 11. Quando Deus colocou no meu coração o propósito de fazermos hoje o culto do amigo, e hoje o dia foi atípico, várias situações aconteceram hoje, mas Deus colocou no meu coração essa palavra e eu queria compartilhar com vocês a reflexão dela nessa noite. Quantos aqui tem um amigo mesmo? Fala assim, bispo, eu tenho um amigo. Quem tem assim, um amigo que você fala assim, não, eu tenho um amigo. Não precisa ser dois não, um só que presta já faz toda a diferença. Você tem? Que bom, a Bíblia diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Isto dizia depois, e lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Eu vou repetir: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu amigo, esse é o momento da tua palavra, e eu lhe peço, fala conosco, no nome de Jesus, amém? A Bíblia vai dizer, queridos, com a ascensão do ministério de Jesus, ele tinha cada vez mais a demanda e a probabilidade de que Jesus pudesse encontrar um número cada vez maior de um público que ele encontrou ontem, era cada vez mais evidente, porque à medida que Jesus se apresentava para o povo, à medida que Jesus expulsava demônios, à medida que as pessoas eram curadas, transformadas, libertas, o nome Jesus de Nazaré era propagado de uma forma sobrenatural. Todos queriam ouvi-lo, todos queriam estar com ele, todos queriam saber se de fato esse Jesus era de fato tudo aquilo que eles estavam ouvindo acerca deste homem, desse profeta, desse curandeiro, porque para muitos ele era apenas isso, o curandeiro, mas Jesus tinha uma tônica na sua mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus foi elucidado por ele, ou pelo menos Jesus nos deu uma introdução de tudo aquilo que representava o reino dos céus com 3 anos de ministério. Nas suas pregações, o maior de todos os sermões, o Sermão do Monte, que tem a sua tônica dizendo o seguinte: que bem-aventurado são aqueles que choram, porque eles serão consolados. As palavras de Jesus faziam com que mesmo aqueles que estavam em cárcere se sentiam livres, porque não era apenas a questão física. Eles entendiam que o maior cárcere era da sua alma, era das suas emoções, era dos seus sentimentos. E Jesus, queridos, ia crescendo à medida que o seu ministério, o seu nome ia tomando proporções, e o tempo de descanso, o tempo de ficar, o tempo de estar em comunhão, o tempo de poder estar com a família, o tempo de poder estar com os amigos ia ficando cada vez mais restrito. Então Jesus, a cada dia que passava, ele descansava menos e trabalhava mais, trabalhava mais e mais e mais. Mas todas as vezes que Jesus, ao transitar com o seu ministério, passava por Betânia, ele encontrava um lugar onde ele podia ser apenas Jesus, ser apenas o homem
o Deus encarnado mais homem. Ele podia encontrar refúgio, simplesmente dizer que estava cansado. Como é bom a gente poder chegar na casa de amigos, porque nesse lugar em Betânia ele encontrava a casa de uma família, e onde ele podia descansar, onde ele podia deixar todo mundo para fora, do lado de fora entrar e poder dizer que aquilo que nós muitas vezes só dizemos para amigos, o quanto estamos cansados, o quanto estamos receiosos, quais os nossos sonhos, quais os nossos projetos. Jesus era apenas ele, quando ele estava em Betânia. Coisa boa é a gente poder chegar num lugar onde a gente não precisa, sabe, vestir daquela, da prerrogativa ou da tônica que tomou o nosso nome, que a gente pode simplesmente chegar e dizer: cara, eu estou cansado, sabe, eu tô com medo. Porque Jesus era ameaçado em todo o tempo. Todas as pessoas que não entendiam, interpretavam ele de forma errônea, como, sabe, um forasteiro, como uma pessoa que estava causando tumulto na religião, uma pessoa que estava fora de si. Mas Jesus, em Betânia e na casa dessa família, ele podia dizer: eu estou com medo. Sabe, queridos, tem coisas que a gente só fala para pessoas muito íntimas, muito chegadas. Tem dia que a gente tem que se fazer, vestir a armadura de super-herói e sair para o nosso dia a dia e se fazer forte, mesmo quando as nossas emoções estão sendo violentadas, atacadas. E muitas vezes a gente tem que se fazer forte para trazer segurança para aqueles que dependem da nossa posição de fortaleza. Tem que se fazer forte para os nossos filhos, tem que se fazer forte para os nossos liderados, tem que se fazer forte para tantas pessoas. Muitas vezes a gente tem que, engolir o choro, para não permitir que as pessoas saibam que você também é vulnerável, que você também tem medo. Mas em Betânia, Jesus deixava toda a estrutura que o seu ministério requeria dele. Ele apenas era Jesus, não nazareno, não profeta, não curandeiro. Na casa de Lázaro ele não precisava curar ninguém, ele não precisava profetizar para ninguém. Sabe, queridos, coisa boa é quando as pessoas enxergam em nós mais do que aquilo que nós temos para oferecer. Porque a maior revelação de um amigo é aceitar você, não por aquilo que você oferece, mas por aquilo que você é. Um amigo de verdade, ele não está preocupado com aquilo que você tem, porque aquilo que você é muito mais importante do que aquilo que você pode oferecer. E a Bíblia vai dizer que em um segundo momento Jesus teve que dar continuidade. Em algum momento Jesus teve que sair daquela casa, e a ausência de Jesus naquela casa de amigos trouxe um fato, que uma notícia abrupta. E que notícia foi essa? A Bíblia diz que Lázaro, o sacerdote daquela família, daquela casa, ficou enfermo. Mas o que é uma enfermidade para quem tem uma pessoa, um amigo como Jesus? Ficou enfermo. Só que numa estrutura familiar constituída por um homem e duas mulheres, se fosse dois homens e uma mulher, e a mulher que tivesse ficado enferma, irmãos, isso daqui a pouco passa. Porque homem para ir para o médico, irmãos, homem para ir para o médico é uma desculpa, é um não sei o que, amanhã, e protela para amanhã, para depois de amanhã. Se a mulher não intervir e falar assim: vai agora, pegar na mão e falar assim: não, vamos hoje, para onde? Para o médico, faz uma casinha para ele ir para o médico. Não vai, o homem fica protelando. Agora a mulher não, a mulher teve uma dor de cabeça, a mulher mais precavida, não, vamos para o médico, vai agora, não sei o que, resolve, porque mulher é assim. Quem ficou enfermo foi o homem, e as irmãs vão se preocupar, porque aquela enfermidade não passava com chá,
não passava com receita. Elas perceberam que aquela enfermidade, ao passar do tempo, ia se agravando cada vez mais. Então veio a preocupação, e diante das atitudes humanas, diante dos efeitos humanos, nada resolvia. Então elas vão mandar uma mensagem em caráter de urgência: Senhor, está enfermo, não o vizinho da esquina, mas Lázaro, a quem o Senhor ama. A informação chega com a ênfase de urgência, mas muito mais do que isso, não é quem está, não é a doença que está na pessoa, mas quem estava doente. Não é qualquer pessoa, Senhor, é o seu amigo Lázaro. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que enquanto elas esperavam Jesus regressar para impor as mãos e curar o amigo, o irmão, à medida que Jesus não vinha, a doença se agravava. E elas não entendiam porque, mesmo em caráter de urgência, mesmo se tratando de quem era, Jesus simplesmente não aparecia. E diante da ausência, alguns fatores acontecem. A Bíblia diz que a doença se agrava. E eu não sei você, mas quando nós estamos esperando alguém, existe uma expectativa que a qualquer momento essa pessoa chegue. E principalmente diante desse fato acometido, diante da possibilidade da perca de um ente querido. Essa informação tinha um tom de gravidade, e elas precisavam ver o seu irmão restabelecido. Mas enquanto Jesus não chega, a única coisa que sobra é a esperança. Quantas vezes você mandou uma notícia para o seu amigo chamado Jesus em caráter de urgência, e assim como foi para as irmãs de Lázaro, ele não chegou? Quantas vezes nós colocamos em nossas orações os pedidos de urgência: Senhor, sou eu, e a gente coloca os relatos dos nossos feitos: Senhor, eu já fiz isso, eu já fiz tanto, eu já preguei, eu já orei, Senhor, socorre-me. E quando você tem uma notícia para o céu em caráter de urgência, você espera que na mesma urgência que você falou, você seja respondido. Mas assim como as irmãs de Lázaro, você tem que lidar com a ausência da resposta dele. A questão é: o que fazer, irmãos, quando a resposta não vem? Como a gente lida com a ausência da resposta? Você está vendo o comércio falir, indo a pior. Bispo, semana passada, mês passado bombou, mas esse ano não aconteceu nada. Aí você ora, você clama e não há resposta. Você vai ao médico, faz uma consulta de rotina, e de repente um diagnóstico acende o seu alerta, e aquilo pode ser algo muito grave. Aí você vai para o culto esperando que o profeta revele aquele momento mau que colocou seu coração em desespero. Aí o profeta olha para você, revela o irmão de trás, da frente, dos lados, mas parece que Jesus não te viu no meio da multidão. O seu marido está saindo de casa, está com as malas prontas, há um desespero na sua alma. Você está vendo a sua família ser destruída, ruída, por causa da decisão de alguém que decidiu desistir. E você vai para a presença de Deus, você ora, você clama os profetas, você liga para todos os amigos, crentes que você conhece, você fala: ora por mim, mas você não abre mão daquilo que você é diante de Deus. Fala: Deus, olha a minha casa,
Você começa a pensar o que vai ser o fator da perda para dentro da sua casa, quais as consequências daquela atitude. Você vai em desespero para o monte, para o lugar que você tem de refúgio, de clamar ao Senhor, mas a resposta não vem. E quando a resposta não vem, irmãos, o que você faz? O que você faz enquanto a resposta não chega? Porque a resposta, a pergunta foi direcionada à pessoa certa. Você clamou àquele que tem o poder de resolver e de responder a tua vida. E você sabe que se ele chegar, todo o cenário muda com uma palavra, com a presença dele. E você tem certeza, você tem convicção que com a presença dele tudo muda à sua volta. Mas ele ainda não chegou. A Bíblia diz que diante da ausência, eles lidam com o pior. A doença se agrava a ponto de Lázaro vir a óbito. Sabe quantas vezes aquelas mulheres devem ter olhado para a janela, olhado para o relógio, porque cada minuto nesse momento é crucial. Quantas vezes elas foram até a porta, e sabe qual é a pergunta que não deixa se calar? Por que ele não veio? Acontecem coisas na nossa vida, irmãos, e o único questionamento que nós temos é esse: por que ele não veio? Nossa! Porque ele não chegou. Porque ele não respondeu. Porque ele não fez algo. Sabe, a gente fica com os nossos questionamentos. Por quê? A Bíblia diz que diante do óbito, elas têm que seguir o âmbito natural das coisas. O irmão morre, e junto com a morte, morre também a esperança. O fúnebre acontece. Enquanto o fúnebre acontece, irmãos, diante da morte, a gente só tem lembranças, e muitas delas, Jesus estava presente. A pergunta é: por que no momento que eles mais precisaram, que eles mais desejaram a presença dele, ele não apareceu? O fúnebre acontece, logo em seguida vem o enterro. Lázaro é sepultado. Com certeza, algumas pessoas que viram, presenciaram muitas vezes Jesus se despedir da multidão e entrar naquela casa e dizer: ele era amigo deles. Quantas pessoas se sentiram, sabe, despreteridas de um relacionamento que Jesus só cultivava com Lázaro e aquela família? Quantas pessoas sentiram, sabe, à margem daquilo que ele sentia e convivia com aquela família? E no momento que aquela família mais precisou, o amigo morre e Jesus não aparece. Sabe aquele pergunta e aquele questionamento que as pessoas que estão à sua volta fizeram quando aquilo que você mais temia aconteceu? Ué, mas não era crente? Não ia para a igreja? Não entregava o dízimo? Não dizia que Jesus salva, que Jesus liberta, que Deus é o Deus da prosperidade, é o autor da vida?
quê? Tem sempre alguém, irmão, do seu lado que pergunta e questiona: por quê? Enquanto elas estavam envolvidas no luto, do outro lado, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer o seguinte: vamos paralisar a agenda de hoje, porque eu tenho uma visita para fazer. Espírito Santo. Os discípulos vão perguntar para ele o que? Ele falou assim: eu vou visitar o meu amigo Lázaro, porque ele está dormindo, e eu vou despertá-lo do sono. Aquele que o acompanhava olhou para ele e falou assim: Senhor, mas se dorme, para que pressa? Jesus vai interromper e dizer: nosso amigo Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Aqueles que estão com Jesus estão maravilhados pelos feitos, pelas maravilhas que eles estão vendo, mas o que eles não conseguem entender é o que é que Jesus vai fazer diante de alguém que está morto. Pior do que isso, o pedido dessa visita foi feito há 4 dias atrás, e ele não se preocupou em ir enquanto ele estava doente. Por que que agora, e somente agora, é que ele vai visitar Lázaro? Por que que Jesus não se preocupou quando humanamente poderia ter uma intervenção? Ele poderia mudar o cenário, ele poderia ter poupado lágrimas, ele poderia ter poupado dores, ele poderia ter poupado perdas. Por que que ele não veio antes? Oh, nossa! A Bíblia diz que ele toma uma decisão: eu vou visitar o meu, eu vou visitar o meu amigo. Alguns já sabiam o que já tinha acontecido com o amigo de Jesus. Mas quando se é amigo de verdade, não importa o estado que ele se encontre, não importa como eu vou encontrá-lo lá, o que importa é que eu não vou deixar de estar com ele, independente do estado que ele esteja. Eu não vou abandonar o meu amigo, independente do estado que ele esteja agora. Nossa! Oh, alabaraçai. Porque um amigo de verdade, irmãos, não esquece de outro. A Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima de Betânia, e com a proximidade de Jesus, as pessoas ficam sabendo, e alguém vê e vai correndo até a casa do luto, até Betânia, e vai dar a informação que elas esperavam há 4 dias atrás: Jesus está chegando. Segura na mão de alguém do seu lado e aperta de uma forma delicada até ele dizer ai, e diz para ela: Jesus chegou. Não, fala mais forte para ela, respirar fundo. Diga para ela: Jesus chegou. Você pode aplaudir a ele aí ou não? A chegada de Jesus era aquilo que era mais esperado, mas o momento é inoportuno. Humanamente não tem mais o que fazer, a não ser juntarmos para contarmos as histórias que vivemos. Quando Jesus chega,
A notícia chega e a Bíblia diz que Marta vai correndo até Jesus. Ela o abraça. Mas tem algo dentro dela, irmãos, que não quer se calar. Tem algo dentro dela que é mais forte do que ela. Ela vai abraçá-lo. Mas ela vai dizer: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela vai abraçá-lo fraternalmente. Ela entende o que ele é. Ela sabe do que ele é capaz, mas dentro dela tem uma dor, tem uma mágoa, tem uma angústia. Senhor, se tu tivesses aqui. Em outras palavras, por que o Senhor demorou? Por que é que o Senhor não veio quando eu mais precisei? Porque se tu tivesses aqui, tudo teria sido diferente, a história teria sido diferente. Meu irmão não teria morrido, sabe, irmãos? Existem cultos que nós sentimos a presença dEle, que nós adoramos ao Senhor e mergulhamos na sua presença, mas dentro de nós tem perguntas como essa: por quê? Por que que o Senhor deixou acontecer? Por que que o Senhor deixou morrer? Por que que meu casamento faleceu? Por que minhas finanças faleceram? Por que que a minha empresa morreu? Por quê? Jesus vai olhar para ela e vai dizer: eu vou ressuscitar o seu irmão. O seu irmão irá ressurgir. Ela vai dizer para ele o seguinte: eu sei que ele ressurgirá nos últimos dias. Jesus vai dizer para ela o seguinte: filha, eu sou o autor da vida, e aquele que crê em mim não verá a morte, e aquele que morreu ressuscitará. Se creres, verás a glória de Deus. O autor da vida está presente, presta atenção. O autor da vida está presente. Jesus está presente. Oh, labaraçai. Ele está dizendo para ela: eu sou agora. Oh, Espírito Santo. Mas a fé dela vai reportá-la para um futuro longínquo. Ela não conseguia alcançar que a presença dele naquele momento era capaz de fazer no agora. Aqui, oh Espírito Santo. Coisas que para nós, irmãos, já foram sepultadas, que não existe possibilidade de tornar a ter vida. Jesus vai dizer: se tu creres, verás a glória de Deus. Ela não entende, e Jesus não vai ficar tentando explicar, porque ela não consegue entender a dimensão que o Senhor quer levá-la. Então Jesus vai dizer para ela: vai lá e chama a tua irmã. A Bíblia vai dizer que ela chega, vai até a sua irmã e vai dizer o seguinte: o mestre chegou e te chama. Seria educado da parte de Jesus, sabendo que as irmãs enlutadas estão entristecidas, amarguradas, angustiadas. Mas Jesus não vai, irmãos, entrar na casa. Jesus não entra na casa. Jesus dá uma notícia para a casa. Eu vou repetir:
Jesus não entra na casa que o luto está estabelecido. Ele dá uma notícia para a casa: o mestre chegou e te chama. O que você quer dizer com isso, bispo? Ei, é que onde há o luto, a informação da vida chega, e é você que tem que crer e sair da morte para vir até onde a vida está estabelecida. Ei, o mestre chegou e te chama. Sai daí, sai daí. Oh, nossa! Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Por quê, bispo? Porque tem situações que morrem na nossa vida, a gente morre junto com elas. A gente é sepultado nas sepulturas que a gente estabeleceu, que a gente enterrou. Ah, bispo, meu casamento, tem gente que nunca mais se recuperou depois do falecimento do seu casamento. Tem gente que nunca mais se recuperou depois do falecimento da sua empresa. Tem gente que nunca mais se recuperou depois do falecimento da sua sociedade. Tem gente que nunca mais, se levantou depois que algo marcou a sua vida com dor. Tem gente que foi enterrado junto, irmãos. Ah, bispo, mas eu perdi alguém muito importante na minha vida. Não é fácil. Mas o mestre chegou e te chama. Sai do sepulcro. Sai do lugar da dor. Sai do lugar do luto. Sai do cenário de morte, porque Jesus não vai entrar onde você está. Ele espera que você se levante aonde você se prostrou e venha até Ele. Bispo, mas eu não consigo. Então se erga pela fé, mas sai daí. Nossa! O mestre chegou e te chama. Às vezes a gente fica esperando, né? Chora, tranca no quarto, desiste da vida, porque a vida perdeu o sentido, as coisas não fazem, sabe? A gente fica desconectado da realidade que está acontecendo à nossa volta. O mundo está à nossa volta, e a única coisa que a gente pode pensar e consegue pensar é no sentimento, na dor que ainda não foi cauterizada, na cicatriz que ainda não veio, na ferida que ainda está aberta. Jesus vai dizer para ela: o mestre chegou e te chama. Levanta a mão de alguém do seu lado e fala assim: está na hora de você sair do seu lugar de dor e ir se encontrar com o mestre. Quando isso acontece, a Bíblia diz que Maria vai correndo e ela tem o mesmo sentimento ao abraçar Jesus. Se tu estivesses aqui, meu irmão teria morrido. E Jesus vai dizer para ela a mesma coisa que disse para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. A tônica é uma só, irmãos. Se tu creres, se você decidir sair dessa realidade de luto pela fé, eu vou te mostrar algo que você nunca viu. Eu vou te dar uma experiência que você nunca teve. Eu vou falar, eu vou fazer você ter uma experiência que você nunca viveu. Se prepara, ei, se prepara, ei, se prepara. Reage com a sua fé, porque a sua fé vai te conectar a uma experiência que você nunca viveu com o Senhor. Receba e aplauda o nome de Jesus bem forte. Tu verás a glória de Deus. Aleluia. Diante dos questionamentos, Jesus vai olhar e vai perguntar: onde é que vocês sepultaram meu amigo? Levaram Jesus até o sepulcro, e ele não foi lá para acender uma vela.
A Bíblia diz que diante do cenário, Jesus vai chorar. E após respirar, Ele vai olhar e vai dizer: tirem a pedra. As irmãs que estavam do lado dele vai puxar a orla do seu vestido e vai falar: Senhor, deixa isso para lá. Não tem mais sentido, em outras palavras. Já são 4 dias e já fede, já cheira mal. Oh Espírito Santo de Deus, tem coisas que dói tanto, irmãos, que mesmo diante da presença do Senhor, sabe aquele assunto que você desvia quando tocam nele? Sabe, vamos mudar de assunto. Sabe aquelas pessoas que te conhecem, sabe o quanto você sofreu com aquilo, que quando, sabe aquela história, quando o assunto chega, o ambiente muda. Senhor, não faz sentido, Senhor. Já tem 4 dias, já está fedendo. Mas Ele está convicto da decisão que Ele está tomando. Movam a pedra. Tire o obstáculo. Eu quero ter acesso. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Tire o obstáculo. Eu quero ter acesso àquilo que foi enterrado. Eu quero ter acesso àquilo que um dia você me buscou. Eu não vi na hora, mas eu tenho um propósito maior. As pessoas ficam sem entender. O estado de putrefação é avançado e as pessoas sentem o odor. Constatação da morte do amigo. Mas Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. Diante do estágio e da mortandade, as pessoas entenderam que ele queria vê-lo uma vez mais para despedi-lo. Mais uma vez mais, Jesus não entra no lugar onde a morte está estabelecida, mas ele dá uma ordem para o lugar de morte, dizendo: Lázaro, vem para fora. Todos, irmãos, estão olhando para a cova, para a tumba que a pedra está revolvida. E diante dos olhos de todos, uma figura mumificada vai surgir. E Jesus vai dar o terceiro comando: desenrole ele. Tem coisas na nossa vida que de fato não tem respostas, mas tudo tem um propósito. E diante de um propósito, diante de um amigo, Jesus nunca permanece calado. Fica de pé no nome de Jesus. Eu ainda não tive a resposta,
Mas o fato de você não ter tido a resposta não significa que o seu amigo te esqueceu. Eu quero orar agora, irmãos, por pessoas que fizeram seus sepultamentos. Bispo, eu não tive como fazer nada, mais nada. Tudo que podia fazer eu fiz. Mas tudo aquilo que a gente desiste, a gente enterra. E tudo que a gente enterra, vai um pedaço de nós. Um sonho, um relacionamento, tudo aquilo que a gente enterra, de alguma forma vai um pedaço de nós. Uma empresa, vai expectativas, vai sonhos, vai projetos, vai investimento. Tudo aquilo que a gente enterra na nossa vida, vai um pedaço de nós. Eu quero convidar você, meu irmão, que assim como Maria está sendo convidado hoje para vir para fora, abandonar o teu luto, a tua dor, os teus questionamentos, porque o autor da vida está te chamando. Vem para fora. Vem para fora. Antes de fazer nele, ele precisava fazer nelas. Foi a fé delas que trouxe Jesus. Ele só está voltando porque elas um dia creram a ponto de chamá-lo. Um amigo só está ressurgindo porque alguém um dia acreditou. Antes de Jesus fazer aquilo que é importante para você ter vida, se é que tem que ter, você precisa primeiro acreditar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão nos seus lutos, os seus velórios. Outros já até enterraram. Outros estão em estado tão avançado que, assim como elas na beira do sepulcro, é um assunto que para você já não faz nem sentido você tocar nele. Mas hoje é dia, irmãos, de você ter uma experiência que você nunca teve, de você viver algo que você nunca viveu, de Deus se revelar para você como nunca se revelou. E não é por aquilo que você oferece, mas é por aquilo que você é. Sabe, às vezes a gente se apresenta diante de Deus com nossos currículos. Senhor, eu já orei, eu já profetizei, eu já impus as mãos, eu já fiz tantas coisas. Irmãos, Deus não está preocupado com o currículo de ninguém, mas do nível de intimidade que você tem por Ele, com Ele, independente do que você faz para Ele. Isso é relacionamento. Marta e Maria nunca expulsaram demônios, nunca impuseram as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, mas elas mantinham um relacionamento com Ele, a ponto de crer e de chamá-lo para perto, para que Ele pudesse mudar a história de alguém que Ele amava. Elas acreditavam que a força de um relacionamento era mais forte do que a força de alguém que está servindo. Os talentos não são maiores do que aquilo que eu vivo com Ele no meu anonimato. De repente fala: bispo, eu não prego, bispo, eu não canto, bispo, eu... É para você ter intimidade com Deus, irmão, você não precisa cantar.
Cantar é um dom. Para você ter intimidade com Deus, você não precisa pregar. Pregar é um dom. Você só precisa viver aquela música que diz o seguinte: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma. Sinto a glória de Deus. Sinto a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do meu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Declare: Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença. não é o teu talento que chama a atenção dele, não é o teu currículo que chama a atenção dele, é a sua disponibilidade de estar com Ele, independente do que você é e do currículo que tem. É quando você para no meio do seu dia, quando você coloca um hino e começa a adorar, quando você para todo o seu mecanismo para dizer para Ele: o Senhor é importante para mim. Quando você entende que não é aquilo que você faz, é aquilo que você é, que mesmo cansado, mesmo com todos os motivos para você não estar aqui hoje, você fala: não, eu tenho que estar lá, porque Ele estará presente. Eu preciso sentir, eu preciso louvar, eu preciso dizer para Ele quanto Ele é importante para mim. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Aí, diante de todos os motivos que você tem, você fala: Senhor. E mesmo quando você não tem palavras, no teu sussurro, Ele reconhece e diz: é o meu amigo, é a minha amiga. Oh, Espírito Santo. Porque um amigo de verdade, irmãos, ele não deixa que os afazeres da vida impeçam os momentos de comunhão. Ele sempre arruma um jeito na agenda para tomar um cafezinho com você, para dizer para você: eu estou aqui. Oh!
Sai do seu lugar e vem até aqui receber força do seu amigo. Sai do seu cenário de luto, de dor, de frustração, de chateação. O seu amigo sabe quem você é e o que você está passando. Ele sabe qual. Ele sabe, ele se importa com a sua dor. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Coloca a mão sobre o seu coração. Entra no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença. Sinta ela agora. Que toma todo este lugar. Sinta ela agora. Sinta a glória de Deus. Sinta. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Eu perca dinheiro, eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença, tua presença. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. As lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente.